Bom, olá novamente, seja bem-vindo aí a mais um vídeo. Antes de falar aqui sobre a resolução do problema, no caso que está na descrição aí do nosso vídeo, no título, eu queria falar aqui um pouco sobre este livro que eu escrevi, né, que é o Banco de Dados Java, Aprenda o Básico que você precisa saber, basta você estar pesquisando ele na Amazon aí, né. O autor sou eu, Salomão Francisco da Silva. Este livro aqui é um livro para quem quer começar a aprender aí, né, a trabalhar com banco de dados Java. Eu sou formado aqui em desenvolvimento de sistemas, né, e atuo aí, né, como programador Java há mais de 3 anos. E desde os meus 17 aí, né, eu venho trabalhando com programação, certo? Caso você tenha interesse em contato aí, entrar em contato comigo, você pode estar acessando aí o meu site www.salomontech.com. Bom, sem mais enrolação, vamos ao que interessa aqui. Nos vídeos passados a gente viu aqui sobre relacionamentos, certo? Então a gente viu aqui os 4 tipos de relacionamento, que é o one-to-one, many-to-one, one-to-many e o many-to-many, certo? E também vimos aqui as operações em cascata. Só que às vezes, né, surge a necessidade de você solucionar um seguinte problema. Então você vou dar um play aqui para rodar o nosso projeto e vai dar um erro aqui intencionalmente criado por mim, certo? Mas que pode ocorrer aí com alguns programadores aí quando está iniciando nessa parte aqui de JPA. Então o erro é esse aqui, ó, caused by, né, org.hibernate exception, né? Aí que você tem que saber interpretar o que está acontecendo aqui no erro, né? Então você bate o olho aqui, o que está causando esse erro aqui, ó? A gente tem aqui uma exceção, né? O que está causando esse erro aqui, ó? Um mapeamento, né, referenciado não foi identificado, né, ou seja, não foi encontrado uma propriedade dentro da nossa classe aqui, ó, conta, certo? Então faltou essa propriedade aqui, ó, cliente, dentro da nossa classe conta. Então se a gente for vir aqui na nossa classe conta, ó, o que que está falando aqui, ó? Essa propriedade aqui, ó, que é uma classe, né? Então temos aqui a classe cliente, que é uma propriedade cliente, né? Não foi encontrada na nossa classe conta. Como que a gente resolve esse problema aí? Bom, é o seguinte então. Então para solucionar esse problema aqui, esse tipo de erro aqui, primeiro, você tem que ter a classe conta, né? E você tem que ter aqui, aliás, você tem que ter a classe cliente e a classe conta, né? E como você está utilizando aqui um mapeamento, você pode ver que a gente tem o seguinte aqui, ó. Quando você for abrir aqui a sua conta, o seu cliente, você pode ver que você tem um mapeamento aqui, né, no caso um para muitos, mapeado para essa coluna aqui, ó. Ou seja, essa coluna aqui, né, no caso cliente, é que vai carregar a nossa chave estrangeira, né? E aonde que está essa coluna aqui? Como essa anotação aqui, ela está em cima da nossa classe conta, né? A gente precisa ir lá na nossa classe conta, que é essa classe aqui, e adicionar essa propriedade aqui, ó, certo? Como essa propriedade aqui ela vai representar o nosso cliente, então, obviamente, essa propriedade aqui tem que ser do tipo cliente, né? E o nome dessa variável tem que ser o mesmo nome que está aqui, ó, em mapped by cliente. Então, eu vou vir aqui, vou colocar aqui então um private, né, para encapsular as nossas propriedades, vou dar um cliente. Agora eu vou escrever o mesmo nome aqui, ó, da propriedade que está aqui, ó, o nome da propriedade aqui, ó, cliente, vai funcionar normalmente agora. O que eu vou fazer aqui agora? Eu vou dar apenas aqui um one-to-one para fazer um relacionamento aí bidirecional, caso eu queira, né? Agora o que eu vou fazer agora aqui? Eu vou adicionar os nossos getters e setters, né? Normalmente, certo? Vou mandar encapsular aqui, apesar de já estar encapsulado. Beleza. Vamos ver se vai funcionar agora. Ó, eu vou executar aqui o nosso código. Aguardar aqui alguns segundos. E o problema aí, ó, foi resolvido. Então, se você vir aqui e dar um show tables, está aí, ó, cliente, né? Vai criar o nosso cliente normalmente, certo? Belezinha. Se eu for vir aqui agora em conta
a gente vai ter aí, ó, a nossa chave estrangeira. A nossa chave estrangeira ela vai carregar a chave primária do nosso cliente. E agora deu tudo ok, certo? Então o nosso problema aí foi solucionado. Então sempre quando você tiver aquele problema, você tem que estar utilizando aí, ó, tem que prestar atenção nessa propriedade aqui, ó, essa propriedade cliente aqui, ou qualquer uma que seja que tiver depois de Mapped Bay aqui, né, do nosso mapeamento, quando você utiliza relacionamentos, ela tem que existir aonde ela foi colocada. No caso aqui, conta, né, temos que ter uma propriedade do tipo cliente aqui dentro de conta, certo? Aí a gente vai conseguir utilizar o nosso sistema normalmente aí, certo? Então é só uma dica que eu deixo aí, que às vezes surge um problema como esse aí, e lá no começo quando eu fui aprender a trabalhar com JPA, uma coisa que eu achei muito fácil, né? Apesar de hoje parecer bem trivial a solução deste problema aí, certo? Então valeu, fiquem até aí, até o próximo vídeo. No próximo vídeo a gente vai estar falando aí sobre modelagem do sistema. Então a gente vai começar a modelar o nosso sistema aí, o nosso projetinho, né? Que vai simular aí uma espécie de um sistema via Pix, né? Então a gente vai implementar o CRUD aí, né? Que foi as 4 operações que a gente aprendeu aí, e modelar o nosso sistema aí. A gente vai levantar os requisitos, tudo bonitinho aí, certo? E fazer uns diagramas aqui de sequência, mas isso aí é conteúdo para um próximo vídeo, que eu te espero até lá então. Valeu!